Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui Andrei, Leonardo. Tudo certo? Nossa galera da CST aqui, mais um bate-papo. Como a gente vem já conversando nas últimas conversas que eu e o Leonardo viemos tendo por aqui, a gente vem falando da dificuldade que a gente encontra em todas as áreas, mas vamos falar numa das últimas áreas que a gente falou, que é da qualidade, a parte de gestão. Gestão. Sim, se já está difícil conseguir pessoas para se trabalhar na área do dia a dia ali, né, no operacional, muito mais difícil, né, Léo? Tá muito mais difícil para conseguir pessoas na área de gestão. Tem muito gestor, muita pessoa que pelo menos diz gestor, e a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem até projeto que está parado, aguardando ter um gestor, porque às vezes a pessoa não consegue entender a importância, né? Eu digo a pessoa, a empresa, muitas vezes, da importância da gestão. Ou até mesmo a performance dos projetos que a gente pega, né? Por se deparar com, às vezes, gestores que não foram preparados ou gestores que não estão no lugar certo. Então, tudo volta para o assunto que a gente vai falar hoje. Tudo volta. Tem casos de consultoria que a gente aplica. A gente finalizou um caso agora num estado de fora até, que no final deu vontade de dar um beijo, dar um abraço, agradecer os gestores, como se a gente fizesse isso com um amigo, porque a gente sentiu a diferença que essas pessoas fizeram no projeto, né? A gente trabalha muito com consultoria, a gente sempre mostra um caminho, mas se a pessoa não segue o caminho, sabe aquele treinador, que não é isso, mas vou dar um exemplo, aquele treinador que faz de tudo para treinar a pessoa e a pessoa não segue, né? Não se, vamos dizer assim, não se joga completamente no projeto e nunca vai virar um campeão. Então, ela não acredita na ideia. Então, a semana passada a gente teve isso, mas a gente já vem procurando formas de melhorar. Já viemos conversando, um namoro de conversa, né? Com as meninas que estão aqui hoje, que são especialistas na área, então a gente vai estar falando sobre isso hoje com mais propriedade, porque a gente não tem toda a propriedade. Eu sempre digo, ninguém é bom em tudo, né? Então tem sempre gente melhor que a gente. Então a gente trouxe duas pessoas para a gente estar falando hoje sobre gestão, que é uma coisa importante, pelo menos para nós que damos consultoria, mas a gente sabe que para todas as empresas cada vez está mais difícil. Então a gente trouxe duas pessoas especiais para a CST, duas pessoas gabaritadas para estar falando um pouco sobre o assunto. Agora que eu falei isso, elas estão com peso para conseguir falar isso. Então a gente está com a Vivian, a gestora principalmente de qualidade, né, Vivian? Então fica à vontade para se apresentar, falar com a gente aí, para falar um pouquinho da Vivian então. Tá, então boa noite, pessoal. Vivian Lagos. Eu atualmente sou supervisora de qualidade, mas eu vim aqui para contribuir. A gente já vem conversando há algum tempo, né, Andrei? Sim. Sobre como eu poderia contribuir com as pessoas, com quem tem interesse em gerir equipes, né? É claro que hoje a gente está focando em qualidade, mas quando você fala em gerir equipes, você pode gerir equipes em qualquer área, né? Então, algumas dicas, algumas caminhos, né, de como se tornar um gestor nessa nossa área, nesse nosso mercado que é tão difícil, né? Então, eu vim aqui um pouquinho para contribuir, mas eu acho que o principal de ser líder e gestor, que é um pouco do nosso bate-papo, é você querer ser, né? Você ter um propósito para. E aí a Dayana vai contribuir muito também com isso, falando bastante sobre autoconhecimento, mentorias e tudo mais. Legal. Então, temos a Vivian aqui hoje, que representa mais a galera do dia a dia ali, né? Da gestão propriamente dita, né? Vamos dizer assim, com experiência na área. E temos aqui a Dayana Schneider, que é a nossa especialista, nossa mentora em pessoas e gestão. Dayana, está contigo um pouquinho para falar de ti. Obrigada. Então, meu nome é Dayana, eu sou mentora, principalmente agora de mulheres, mas de todas as pessoas, né? Pessoas gostam de pessoas. Mas se é de mulher é bom, porque mulher é mais difícil. É mais difícil ainda, então o desafio é maior, hein? E tudo isso é envolvido com autoconhecimento, né? Porque quando a gente fala em qualquer gestão, tanto empresarial quanto familiar, precisa ter autoconhecimento. Sim. Então, toda essa parte eu trabalho com as pessoas também, tanto de mulheres de empresas ou mulheres que trabalham
em outro segmento, enfim, que não seja a empresa têxtil, no caso que a gente vai estar falando bastante hoje, ou até outros segmentos também, mas abrangendo muito essa área, assim, no sentido de autoconhecimento, tanto pessoal como profissional. Porque começa no pessoal, né? Se a pessoa muitas vezes não se autoconhece, ela não sabe quem ela é, ou ela acha que ela é alguém que não é bem aquele caminho. Então, ela se autoconhecendo melhor, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue viver melhor. E se essa pessoa, no caso, é uma gestora, digamos, a pessoa em si, né, uma gestora, ela vai conseguir espelhar todo esse autoconhecimento na sua equipe. Então, é muito importante essa questão do autoconhecimento, que é um ponto inicial para tudo. Legal. Bom, devidamente apresentado as meninas. Importante a gente estar sentado aqui hoje para conversar, é um bate-papo, né? A gente vai, claro, a gente sempre troca uma ideia antes, fala do que vai falar, mas vai ser muito espontâneo, né? A gente vai, um tá perguntando pro outro, falando. É um assunto que levaria dias para ser falado, mas a gente vai se focar e tentar puxar o máximo. É importante que se o pessoal gostar do assunto, ver que tem uma evolução, já fica a dica aqui, né, Léo, para fazer as perguntas, né? Sim, é importante... YouTube, né? Isso aqui é um bate-papo gravado, isso vai para... Mas comentem, entrem nas nossas redes sociais, chamem, eu quero mais sobre aquele assunto, ou, tal tema do assunto foi muito raso, precisamos de mais conhecimento. Mandem, quanto mais mensagem vocês mandar, mais específico e mais ajuda direcionada a gente vai conseguir dar para vocês. Legal. Bom, esse bate-papo a gente já estava falando um pouco antes, não pode deixar de começar sem entender um pouco, né, das dificuldades que se tem, mas principalmente a diferença, que eu falo muito isso, a gente estava falando isso, de gestão e liderança, né? Andam junto, andam separado, é a mesma coisa, são coisas distintas. Então eu vou deixar vocês falarem um pouco da visão de vocês, né, sobre gestão e liderança. Eu, na minha humilde ignorância, que eu não sou um especialista maior nessa área, mas eu sempre tive o entendimento, da minha parte, depois tu fala tu também, Léo, que gestão se trabalha muito mais com números, né? O gestor trabalha mais com números, com alcançar metas, alcançar números, ajustar, e o líder trabalha muito mais com pessoas, propriamente dito, né? A liderança se trabalha mais com números, a liderança trabalha mais com pessoas, e a gestão com número. Eu sei que não é único, exclusivamente isso, especificamente isso, mas é a visão que eu tenho. Eu não sei qual a visão que tu tem. Basicamente, a gente vê isso na prática, né? De forma certa ou errada, a gente acaba brincando que o líder é uma aptidão que tu tens. Ou tu tem aquela chaminha dentro de ti para ser líder, ou tu é muito superficial. Muitas pessoas fazem cursos e cursos de liderança, mas se não tem aquela chaminha de liderança, porque é o que o Andrei falou, liderança são pessoas. Se você, que é o que a gente vai falar um pouquinho de autoconhecimento, começa por aí, então, começa por aí, ela chama, né? Não vai, a pessoa vai ser muito superficial, e gestão aí já é o contrário, gestão é treinamento, é metodologia, é controle. Então gestor dá para treinar, líder também dá, mas depende mais do outro lado. Depende de quem vai receber, se ela vai querer levar aquilo para frente. Senão é o que o Andrei principalmente brinca muito com isso. As palestras que vai todo mundo, vamos, cavalo paraguaio. Dali 2-3 dias já tá desanimado de novo. A chama apagou daí. A chama apagou. Mas vamos lá, passar a bola para vocês agora pra gente bater um papo. Essa é a nossa humilde visão. E a gente, tanto certo ou errado, tá tudo certo. A gente tá aqui para aprender, para escutar, mas principalmente também para entender mais no final se existe uma luz no fim do túnel, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para a gente, ou as pessoas que estão vendo, principalmente quem quer ser gestor líder, para, depois do conhecimento que a gente vai ter aqui, o que eles podem fazer para serem melhores gestores e líderes. Então fica com vocês aí a palavra. Acho que o que o Léo falou, acho que começa muito com autoconhecimento, né? O que vocês acham? Sim, porque o autoconhecimento, até eu comecei já a falar antes, porque já vou engatar, né? O autoconhecimento é para toda pessoa que quer algo melhor para a vida, porque não é todo mundo que reconhece isso, que precisa se autoconhecer para conseguir saber quem ela é, porque muitas vezes quando a gente fala assim, eu sou a Dayana,
moro em tal cidade, trabalho em tal empresa, eu sou essa pessoa. Mas você está falando onde você mora, onde você está, mas você não está falando quem você é, de verdade. Lá do fundo, lá a sua essência. Então, eu acho que tudo nasce ali, no teu autoconhecimento como pessoa, lá no profundo. A tua essência, os teus princípios, valores, as tuas forças, quem realmente você é. Como você usa as tuas forças, você sabe quais são as tuas forças, quais são os teus pontos fortes. Então, se a pessoa nunca ouviu falar disso, ou muitas vezes assim, já ouviu, mas nunca prestou atenção, como ela é, qual é o perfil dela, qual é a personalidade dela, para ela conseguir entender em qual, talvez, como é que eu vou dizer, qual profissão, por exemplo, que ela vai se encaixar melhor, o que seja o perfil melhor para aquilo, ela vai deixar a vida levar e vai parar, às vezes, uma profissão que ela nem gosta de fazer. Por isso até que o Léo comentou, o líder não é para todo mundo, ou gestão é um pouco mais fácil treinar. Eu acho que as duas coisas andam lado a lado ali, porque as duas precisam de autoconhecimento, as duas vão lá no profundo dessa questão da essência, de se autoconhecer, porque você vai trabalhar muito a sua autoconfiança, que vai usar muito na liderança, ou até mesmo qualquer comunicação com pessoas, você vai precisar ter essa base. Sim. Autoestima também, como que você vai conseguir engajar muitas vezes uma equipe, ou você tem o sonho de ser líder, ou gestora de alguma coisa, um gestor, né, de alguma área. Se você não se autoconhece, o primeiro passo é se autoconhecer. Como você não se autoconhece, como você quer lidar com outras pessoas? E a gente sabe que não é fácil lidar com pessoas, né? É treinável também, porque a gente se autoconhecendo vai levando para esse caminho também, que você vai conseguir entender melhor a outra pessoa. O bacana todo o assunto do autoconhecimento, além, complementando um pouquinho, na prática o que a gente vê muito é a tal da resiliência. A pessoa também, às vezes, não se autoconhece porque, vamos pro chão de fábrica, né? O problema acontece o tempo todo. Até por isso que se existe um líder, um gestor, que se tudo desse certo, tudo rodasse perfeitamente como devia ser, o líder não teria trabalhos, né, de incentivar. Se todos os colaboradores tivessem auto-incentiváveis, eles fizessem tudo felizes, não precisaria ter o líder. Então, uma visão mais particular, né, mas o líder está ali porque problemas existem, situações precisam ser controladas e resultados precisam ser alcançados. Então, a parte da resiliência também, se a pessoa não se autoconhece, ela não tem uma autoestima, uma motivação, como é que ela vai aguentar aquela carga de pressão, aquela carga de problemas? Às vezes são problemas, quanto mais experiente a pessoa fique, mais conhecimento, são fáceis de resolver, mas não deixam de ser problemas que acontecem no dia a dia, né? Exatamente. E essa questão da resiliência que você falou, é muito difícil também a gente manter, né? A resiliência, como a gente comenta assim, todo dia ou toda hora. Nem todo dia a gente acorda bem, mas a gente tem a escolha de querer permanecer, às vezes, naquele humor, digamos assim, ou não, né? De buscar uma melhoria durante o dia, porque você vai chegar na empresa, você é líder, e vai chegar na empresa mal-humorado. Aí a tua equipe vai desandar total, porque você é espelho da sua equipe. Então, por isso que eu digo que o autoconhecimento é muito importante. Essa questão da resiliência. A pessoa ela vai precisar saber como ela vai lidar com os problemas, né? Porque o problema está ali. E você é o responsável para resolver aquele problema junto com a sua equipe. Então, você é o apoio da sua equipe. Como você vai apoiar a equipe? Como você vai ser espelho da equipe se você não sabe lidar com tudo que acontece na sua vida? Tanto pessoal como profissional também. Eu sempre falo os dois porque eu acredito que não tem como separar as duas coisas. Só a minha vida pessoal, só a minha vida profissional. Então eu vou falar até muita coisa nesse sentido, sempre voltado para os dois, sabe? Fechar outra e... Exatamente, porque muita gente falava assim, um tempo atrás, né? Tem que separar a vida pessoal da vida profissional. Impossível. Você é uma pessoa, você tem os dois. Você é uma pessoa, então você vai viver os dois automaticamente o tempo inteiro. Então você tem que ter essa resiliência, esse autoconhecimento, essa calma, essa tranquilidade de tudo bem, o problema está ali, mas o que eu vou precisar fazer para resolver? Você vai precisar estar preparado para conseguir lidar com essas adversidades, para lidar com esses problemas, porque você é o responsável por aquilo, no sentido de trazer essa solução. Eu não consigo, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Vai procurar ajuda, sabe? Também tem esse ponto que às vezes você
tá ali alguma coisa muito grave que está acontecendo no chão de fábrica, que você está sendo pressionado de resolver, mas às vezes lá da tua equipe tem uma pessoa muito experiente, de muitos anos de empresa, que às vezes ela, com a resiliência dela também, já intacta, digamos assim, ela vai olhar e vai dizer, olha, eu posso colaborar aqui. Então é aquela questão também de olhar para a equipe e saber, né, do perfil das pessoas, o quanto essas pessoas podem te ajudar na tua liderança também. Eu acho que é uma troca, sabe? Porque tanto o líder como a equipe, por exemplo, vai fazer essa troca, né? De conhecimento. Né? É uma construção, exatamente. E assim, né, falando um pouquinho sobre o que vocês falaram antes de gestor e líder, né? Eu acho que essa visão que vocês falaram, que vocês acham que líder é mais de pessoas e gestor é mais de números e indicadores e tudo mais, é uma visão que antigamente se tinha muito, de fato, nas indústrias. Porque o que acontecia muito historicamente? O líder que era ou o líder de produção ou o supervisor de produção, geralmente era aquele líder que a gente chama de líder nato, aquela pessoa que já nasce com essas aptidões de liderança, que a empresa pegava para ser o líder de turno ou o líder daquele setor. E o supervisor ou o gerente ou o gestor era aquela pessoa que tinha conhecimento técnico, então, teoricamente, tinha-se mais estudo do que o outro, e que aí ele virava gestor, que aí cuidava dos números, dos indicadores. Hoje isso não existe mais, né? Hoje em dia, o líder tem que ser gestor e o gestor tem que ser líder. Então, assim, é claro que existem, né? A gente até estava comentando no nosso encontro anterior. Eu com meu perfil físico, eu não posso ser um corredor. Pode. Hoje em dia você pode. Assim como uma pessoa que também não tem aptidão, que não nasceu como líder nato, pode também ser o líder, porque tudo é treinável. É claro que você vai exigir muito mais esforço. Aquela pessoa que não nasceu líder nata, ela vai precisar de muito mais esforço, né? Para poder se treinar líder, do que aquele que não nasceu. Ou a gente que não nasceu com perfil físico para ser um corredor vai precisar de muito mais treino para aquilo acontecer, mas é possível, é treinável, né? Hoje em dia existem várias ferramentas de gestão, de autoconhecimento, para você melhorar a performance sua e da sua equipe, né? Então eu vou dar um exemplo minha como gestora. Hoje eu sou gestora, mas eu já fui uma péssima gestora, porque eu era considerada líder nata. Quando a gente faz aqueles testes de aptidões, você sempre sai como líder nata, mas eu nunca fui treinada para. Então também quando você tem um perfil, mas você não é treinada para, você não dá foco para aquilo, você também pode ir na contramão, porque você não, né? Você pode também ir num foco que não é aquele, ou usar ferramentas que não são as corretas. E hoje em dia, com o geração X, Y, Z, né? Tudo junto, misturado num único mercado de trabalho, se você não tem um autoconhecimento e não conhece as técnicas de como lidar com as pessoas, você pode ter nascido com a melhor aptidão de liderança. Você não vai conseguir, né? Então, você precisa ser treinável, você precisa ter aptidões de líder, mas também precisa conhecer de metas, de indicadores, de gerenciamento de rotina. Hoje, o gestor, ele tem que ser tudo. Não é igual antigamente que eu tinha um líder de produção, tinha um gestor que às vezes mal sabia conversar com pessoas, mas que era ótimo em números. Não era assim que acontecia? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa saber de tudo um pouco, né? E se você não tiver o autoconhecimento... Até bacana, Vivi, tá se comentando. Até já mudou todo o meu conceito aqui. Também não mudando o meu. O bacana é que o Otto comentou, sempre teve essa aptidão de líder nata, mas não se considerava uma boa gestor, uma boa líder. E tudo é treinável. Isso. E já me despertou aqui, mas tu comentou, é muito mais esforço. Então é muito mais a pessoa no autoconhecimento saber o quanto ela está disposta a investir tempo, investir sono às vezes também, investir dedicação, energia. Então, volta para aquilo que a gente fala muito na consultoria, né, Andrei? A parte da proatividade. Entende? Proatividade é tua. É a chama interna que tu tem. Nós brincamos, né, na nossa maneira de ser. Nós estamos sempre evoluindo e crescendo. E hoje estamos aprendendo bastante coisa aqui. Vamos também. Eu sempre falo que proatividade é tirar a bunda da cadeira. Para ser mais prático, né? Aquela pessoa que tem a chama interna e deixa que eu faço, vou fazer e tal. Mas isso também depende muito do eu, né? Do ser, do autoconhecimento. Então, hoje em dia, infelizmente, eu vejo, por falta de pessoas,
o pessoal virando líder ou gestor porque está 20 anos na empresa. Não, ele está 20 anos aqui, está 10 anos aqui, ele vai virar líder ou gestor. Mas, e aí vira, às vezes tu tens um ótimo funcionário que está 10 anos na empresa e aí bota ele para líder e gestor e ele não foi preparado. E ele se torna um mau líder e gestor e aí você perde um excelente funcionário que você tinha naquela vaga e como ele não está sendo um bom líder e gestor, ele vai ser descartado, vamos dizer assim. Vai ser demitido, afastado, sei lá. O nome, cada um fala o nome mais bonito. Promovido para o mercado de trabalho. Hoje é outro. Promovido então para novas você acaba oportunidades. perdendo duas pessoas. Então é importante a gente falar aqui, né? Frisar de novo que tudo começa com conhecimento eu. Pelo que eu estou entendendo, tu falou, eu já fui, não. Tu mesmo está dizendo que tu não fosse uma boa gestora. E aí tu foi atrás para ser uma boa gestora. E aí foi do autoconhecimento que tu conseguiu ver isso? Tudo muda do autoconhecimento, né? Porque assim, a partir do autoconhecimento você começa a ver o que eu preciso melhorar em mim. Porque assim, quando você fala de autoconhecimento, como a Daiana falou, as pessoas são seu espelho, né? Uhum. Então muitas vezes aquilo que você admira numa pessoa, aquilo que você não admira numa pessoa, tá dentro de você. Então, por isso que primeiro você tem que olhar para você, né? Então, assim, o esforço. Eu não nasci líder nata, mas eu tenho a chama dentro de mim, que é o que vocês chamam de chama, que eu chamo de propósito, mas o meu propósito é liderar e engajar pessoas. Então, o que desse meu propósito de liderar e engajar pessoas, o que eu tenho realmente da minha aptidão, que é muito bom, que eu não preciso gastar energia, porque é bom, né? Ou eu vou gastar menos energia, e o que é aquilo que eu não sou boa, que eu tenho que gastar energia. Muita energia, né? Então, assim, e existem outras metodologias também, né? Existem metodologias que você diz assim, não, eu vou gastar mais energia naquilo que eu sou muito boa, porque é aquilo que eu tenho que valorizar, e vou gastar menos energia daquilo que eu não sou muito boa, porque aquilo não preciso valorizar, eu tenho que aperfeiçoar, né? Então, assim, existem hoje em dia várias metodologias, né? Várias técnicas, você precisa estudar para... o que eu quero? Qual que é a minha chama? Qual é o meu propósito? Beleza, esse é meu propósito. O que eu tenho de qualidades? O que eu não tenho? O que eu preciso para, né? E ver, né? Eu sempre falo, você precisa ter exemplos. A liderança é exemplo e você precisa ter na sua vida exemplo, né? E não precisa ser só um líder. Eu tenho várias pessoas na minha vida que são líderes. Tios, pais, avós, vocês também têm. Então, quando você busca o autoconhecimento, a Daiana também trabalha provavelmente com essa técnica, mas assim, dessas pessoas que você admira, quais são as qualidades? Essas qualidades vão estar em você, sabe? Dessas pessoas que você não admira, que você tem ranço, quais são, você também vai ter em você, sabe? E aí, quando você trabalha em equipe, você tem que pegar aquilo que é qualidade das pessoas que você começa a observar e incentivar. E aquilo que ela tem de pontos a melhorar, você vai direcionando, né? Então, isso também são os grandes desafios do líder hoje em dia, né? Porque quando você fala em motivação, o que é motivação? É um motivo para a ação, né? Então, assim, quais são os motivos que me levam a agir, a tirar a bunda da cadeira? Quais são os motivos que me fazem acordar todo dia para poder agir? E aí eu tenho que conhecer quais são os motivos do meu time, de cada pessoa do meu time. Quais são os motivos que levam ela a agir? E aí, agir para onde? Para as metas, para os objetivos. Então, você vê que uma das maiores dificuldades de um líder é fazer a pessoa fazer aquilo que é preciso. Não o que ela quer. Não o que ela quer, mas o que ela precisa, né? Então, é complexo demais. Mas se você não tiver o autoconhecimento, fica mais complexo ainda. Sim. Então, Daiana, a pergunta vai para ti, né? Tudo começa pelo que a gente está vendo por um bom gestor, por um bom líder, que tem gestor e bom gestor e ótimo gestor, né? Tem quem tem aptidão, quem não tem, tá tudo certo. Mas pelo que eu estou vendo, o primeiro caminho é o autoconhecimento, a autoestima, é o eu, né? A pessoa se conhecer. E aí, é importante que as pessoas estão vendo isso, que é o primeiro passo, né? É o que transformou a tua vida, né? Isso. O autoconhecimento, certo? Uhum. E aí, é possível a pessoa correr atrás do autoconhecimento e descobrir que ela nunca vai ser uma gestora ou líder? Não nunca, mas ela não tem aptidão, é melhor ela tentar procurar outra coisa, outra área. Existe essa possibilidade ou não?
todas as pessoas se treinarem e se derem duro, vão conseguir ser grandes gestores e grandes líderes. Como é a tua visão sobre isso? É meio cabeludo, mas eu vou falar. Essa pergunta aí é profunda, hein? Capciosa. Mas assim, no meu ponto de vista, o autoconhecimento é o auto de dentro para fora. Certo. Como a gente fala muito, tudo é treinável, a gente tem a capacidade de fazer tudo o que a gente gostaria de ser, ou de fazer, ou de colocar em prática, eu acredito muito nesse ponto que a gente tem essa, como é que eu vou dizer, essa oportunidade. Tá ali. Mas muitas vezes, quando a pessoa começa a se autoconhecer, porque isso, depois que começa, não para mais. A gente acha, eu já me autoconheci. Esquece, você só começou a se autoconhecer. Sim. Porque isso vai longe, isso vai pro resto da vida, não vai parar nunca mais. E sempre tem duas coisas que andam lado a lado, o autoconhecimento e o conhecimento. Porque você vai estudar os dois em paralelo justamente para conseguir identificar o que você, qual é o seu perfil e onde você melhor se encaixa. É o que a Vivi falou, né? O autoconhecimento, pelo que eu estou entendendo, juntando o que vocês estão falando. O conhecimento é o estudo, né? Você ganha conhecimento através do estudo. O autoconhecimento é se estudar para se conhecer. E ainda ao lado disso anda o conhecimento, então, para saber, eu tenho um problema, eu tenho que estudar para saber como resolver aquele problema em mim. É isso? Também, porque o conhecimento que eu tô falando é geral. Tanto, né, do teu redor, ao redor, do que quanto o seu interno. Porque você tem que se conhecer. Aí você vai dizer assim, eu quero ser líder de tal lugar, de tal empresa e tal setor. Enfim, a pessoa vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Se ela tá focada e vai estudar, ela pode levar o tempo que for, ela vai conseguir, na minha opinião. Agora, claro, se a pessoa tá nesse caminho de estudo, ela tá com esse objetivo de ser líder de qualidade, sei lá, de qualquer outro setor, e ela vê que durante esse processo de desenvolvimento, que ela tá ali estudando, que ela tá se autoconhecendo, que ela tá treinando, ela perceber, realmente não é isso que eu quero. Isso vai acontecer muito, porque pode ser que ela comece achando uma coisa e no decorrer do processo que ela vai se autoconhecendo, ela vai descobrir que não é isso que ela quer. Não é neste lugar que ela pertence. Não é, tá motivando exatamente, não é isso. Porque às vezes a pessoa vai tão só na motivação, eu gostei do Léo, que ele é um super líder, ele é um exemplo pra mim, eu quero seguir os caminhos salário, dele. Eles vêm. Eu quero ganhar, não sei, né? Eu acho que ele ganha super bem ali, eu quero seguir esse caminho e vou fazer isso. E durante esse processo, pode ser muitas vezes que a pessoa vai ver assim, vai dar com a cara no chão, porque ela vai pensar, não, realmente, não é pra mim, não quero isso. Agora, o que eu vou fazer? Pra que lado que eu vou? Ela vai continuar no autoconhecimento pra ela conseguir descobrir o que realmente ela gosta de fazer. Pode ser muitas vezes hoje em dia que a gente trabalha com coisas que não gosta de fazer, porque realmente não se autoconhece. A partir do momento que você está nesse processo, você começa a procurar essas opções de trabalhar realmente com o que você gosta. Pode ser que, às vezes, numa questão financeira, que você precisa aceitar o primeiro emprego que aparecer, tá tudo certo. É momentâneo, eu acredito, sabe? Então, eu acho que tudo... Tem que continuar correndo atrás do que quer. Tem que continuar. E, assim, o autoconhecimento, quem começa buscando isso... a internet tá cheia de coisa por aí, mas tem que também prestar atenção, filtrar, porque tem que filtrar e prestar atenção em várias ferramentas que até estão disponíveis também, mas assim, prestar atenção no que realmente você pode aplicar na sua vida. Ferramentas de coaching, que pra mim me ajudou muito, que eu saí assim do buraco, digamos assim, falando bem a real da minha vida, foi o processo de coaching que eu fiz, que abriu totalmente a minha visão, expandiu totalmente a minha consciência do que eu gostava de fazer, do que eu fui atrás. E que eu percebi que sim, eu tenho um perfil para isso e eu vou agora até o fim. Que, na verdade, esse fim não tem fim, né? Sim. Mas, assim, no sentido, ver as ferramentas de coaching, PNL, neurociência, física quântica, tudo a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, com algumas ferramentas e tudo mais, que você vai se autoconhecer mais, você vai conhecer o seu perfil, vai conhecer a sua personalidade, como eu comentei antes, e você vai conseguir identificar isso. Se você realmente... está certo nesse caminho ou não. Você pode chegar lá e vai dizer assim, eu já sou líder, já estou na posição que o Léo estava ali de liderança, estou ganhando o salário que eu queria, que eu admirava, eu achava que ele estava ganhando, enfim, mas no decorrer, mesmo já conquistando muitas vezes aquele cargo, aí a pessoa vai dizer, não, realmente, eu consegui aquilo que eu queria, mas ainda não estou completo, ainda falta alguma coisa.
E assim, sempre vai faltar, porque parece que nunca vai acabar porque você está nesse processo. Agora, a pessoa pode estar ali, chegou naquele objetivo, ela vai dizer, não, realmente não é isso que eu quero. Porque hoje em dia acontece muita transição de carreira. Porque a pessoa acabou entrando naquele modo automático de muitas vezes entrar por questão de arrumar um emprego, qualquer vaga serve e vão para frente, né, nessa questão, que a pessoa, anos depois, aí ela percebe que ela não está feliz naquele ramo, naquele segmento, perdeu motivação, ela está trabalhando por obrigação, só pelo salário, ela não trabalha mais com propósito, ela não trabalha mais com vontade, sabe? É mais aquela vontade assim, lá do coração, aquele amor pelo que ela faz. Eu levo muito isso em consideração, sabe? O amor que tu tem pelo teu trabalho e o que isso vai servir às outras pessoas também. Eu penso muito nisso, porque as pessoas elas têm uma única missão, na minha visão, que é servir o próximo. Então, assim, um líder, um gestor, um mentor, ou um professor, qualquer profissão vai ter essa questão dessa missão de servir ao próximo. Alguma coisa você vai ensinar e alguma coisa você vai aprender. Então, tudo isso está envolvido, sabe? Autoconhecimento, com conhecimento, você vai, no decorrer da tua vida, do teu processo, se autodescobrindo. E, claro, você tem todo o poder do mundo de conseguir mudar alguma coisa que está acontecendo, sabe? De mudar o caminho que você está trilhando. Então, envolve muita coisa, né? Se eu continuar falando, vou falar até amanhã. E eu acho que é muito, só contribuindo aqui, o autoconhecimento é muito importante, como eu falei pra vocês ali, né? Eu já fui uma líder muito ruim, porque de fato eu não sabia, não muito ruim, assim, porque eu também sou muito exigente, né? Mas assim... eu acho que tu não era tão boa como é hoje, isso, né? Mais ou menos isso, né? Tá. Mas assim, por quê? Porque de fato, quando você tem o autoconhecimento, como a Dayana falou, você pode no meio do caminho ver que a pessoa não é líder. Quando a pessoa busca o autoconhecimento, ela vai ver onde pra ela dói, né? Onde o calo aperta. Então ela vai ver que para ela ser líder não é o motivo dela para ação, não é o propósito dela. E aí vem muito de encontro aquilo lá, o autoconhecimento e o conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas se limitam. Eu vou ser líder porque é só eu sendo um líder, um gestor, que eu vou ter um salário bacana, que eu vou ter um status, que eu vou ter, né? E aí quando você começa a buscar o autoconhecimento, você fala, nossa, isso não é pra mim. Não é meu propósito, não é minha motivação. Então, o que eu vou fazer? Aí você vai ter que começar a buscar alternativas, entende? Como a Dayana falou, por que hoje em dia existe tanta transição de carreira? Porque hoje em dia existe uma variedade enorme de profissões, né? Então, assim, eu não preciso ser um líder, um gestor, para poder almejar aquilo que eu, né? Conquistar aquilo que eu almejei. Eu posso, hoje em dia, ter outros caminhos. E hoje em dia as pessoas falam muito em ter mais de uma renda, né? Como a Dayana fala, eu posso ter aquela minha renda que é principal, que é aquele caminho que eu trilhei na minha vida no dia a dia, que é aquilo que eu fui no tropeço, ou que é aquilo que me impuseram, que isso ainda existe muito, a família impor qual é a profissão que a pessoa vai ter. Então eu posso ter aquilo que é o que me faz ganhar o meu dinheiro para poder pagar as minhas contas, mas eu posso em paralelo ter uma segunda renda onde eu vou fazer aquilo que é o meu propósito, que é a minha motivação. E aí muitas pessoas depois vão fazendo essa transição de uma carreira para outra, ou ficam com as duas. Então tudo vai aonde dói, né? Onde o calo dói. Essa minha segunda carreira não me dá o meu salário suficiente para eu me manter. Então eu vou conseguir manter as duas? Como eu vou fazer? Então o autoconhecimento impõe muito isso, sabe? Onde o calo aperta? Onde dói? Quanto eu vou precisar me esforçar para? Né? Então, assim, a liderança, eu acho que é muito isso, o propósito, né? Bacana, tô entrando aqui, até nem vi o tempo passar aqui, tô escutando, falando, e casa muito com o que a gente faz e aquele momento que cai a ficha, né? Que a gente, muito na consultoria, a gente aplica que cultura, o propósito tem que ser de cima para baixo, de dentro para fora. Falando num organograma, numa indústria, numa empresa. E é assim com o ser humano, no autoconhecimento. Não adianta você querer externar se você não começar com a cultura, com o objetivo, com o autoconhecimento, de cima na mente, para poder verbalizar de cima para baixo, para poder tomar atitudes, e de dentro para fora, para você poder externar. E também, como tu falou da transição de carreira, a gente fala nos treinamentos, a gente treina, aí chega no final dos treinamentos, alguma dúvida?
todo mundo fica quieto. Porque só vai dar dúvida na hora de fazer, Sim. na hora da prática, na hora deles pegarem. Então, às vezes, você foi lá, fez todo um autoconhecimento, teoria, curso, conhecimento, e a hora que você conquistou o cargo, que botou, começou a executar, pode ser que aconteça. Tu vê que não é aquele cenário que você imaginou, ou até mesmo que você estudou, não só a imaginação, porque todo um autoconhecimento, às vezes você realmente queria aquilo, conquistou, chegou lá, e daí aquilo não era tudo que parecia ser. Aí vem as transições de carreira. Bem bacana isso daí. O que eu estou entendendo e aprendendo hoje com vocês aqui, né, é que assim, a importância que tem da pessoa se autoconhecer, né, que vai muito da pessoa querer se conhecer também. E aí, vocês falando, eu estou pensando também do gestor, do futuro gestor, ou do dono da empresa do futuro gestor, quão ele é importante também, né? Por isso que hoje a gente vê muita transformação do departamento pessoal para o relacionamento humano, né? Porque se a gente pegar 20, 30 anos atrás, era um bater carteira, fechar a hora, dar o horário, o pessoal gostou, quer dizer, não gostou, é aquilo ali e tal. Hoje não. Talvez por isso que a gente vê tanto a dificuldade das pessoas entrarem nas empresas, de permanecerem nas empresas, pela falta de visão interna da própria pessoa em saber o que ela quer ser, o que vai ser. De repente está lá um ano e, não é isso que eu queria, eu vou embora, eu quero ser feliz, né? E a pessoa ainda assim não fez o autoconhecimento, como a mesma forma a importância que eu estou vendo, né? É a minha conclusão, do gestor, do futuro gestor, né? Ou da importância que tu tem com os teus liderados, né? A pessoa que faz a gestão de liderança, e a importância que a empresa tem nisso hoje em dia, né? Da empresa. Quão importante a empresa tem que motivar essa galera, porque muitas vezes não vão se motivar sozinho, né? Uhum. Não vão querer ter o autoconhecimento e dizer, não, mas eu te conheço e sei que tu vai ser um líder, né? E de empurrar, não, mas de mostrar esse caminho, né? Assim, até uma coisa agora que eu lembrei também, te ouvindo, né, Andrei? A questão muitas vezes, do líder com a sua equipe ali, já estão nesse caminho de autoconhecimento, um tá puxando o outro, aquela conexão legal que acaba gerando, né? Que um busca, daí o outro vê, como essa pessoa mudou, eu também quero fazer o que ela tá fazendo. E assim vai evoluindo a equipe toda. Agora, a equipe tá evoluindo, o líder tá evoluindo e às vezes o dono da empresa, ou o CEO, tá ali no passado. Então é muito difícil, porque a equipe vem, já entrando numa visão geral também, a equipe vem ali, às vezes, com uma ideia de inovação para alguma coisa, aí chega no CEO, ali no dono, corta tudo. Não quero saber. 30 anos atrás o pensamento e não evoluiu. Exatamente, não quero saber disso aí. Então, assim, às vezes a pessoa tá tão empolgada, tá ali, tá vendo que talvez um projeto vai em frente, vai conseguir. Aí chega lá e é bloqueado muitas vezes, porque a pessoa não tem essa visão ampla de tentar ou de fazer acontecer, sabe? Às vezes, esse peso eu vejo muito hoje nas empresas também. Porque não adianta uma pessoa buscar autoconhecimento. A empresa em si, um todo lá na cultura, já precisa colocar isso em prática, colocando e exigindo dos funcionários que entrem nessa jogada também. Porque senão não vai conectar os valores da empresa com os teus valores. Porque às vezes, eu estou procurando muito autoconhecimento, eu já melhorei muito na minha vida, estou procurando isso, estou aplicando na minha vida, no dia a dia. Porque não é só estudar, né? Não é só fazer dinâmico, não é só ler livro, tem que aplicar no dia a dia. E como a gente vai aprender? Experiência, né? Acontecendo as coisas e você reagindo, às vezes, com uma reação que você não quer mais reagir. Mas, às vezes, é tão automático que você vai ainda reagir de uma forma que você não gostaria mais. Mas você fazendo aquilo, você vai perceber, agora eu tenho consciência que eu reagi de uma maneira diferente, que eu não quero mais, então na próxima eu já vou tentar controlar a minha emoção, digamos assim. Mas, assim, eu vejo que essa questão da empresa em si, né, CEO, dono, enfim, que não tem essa visão, não tem como a empresa evoluir, porque aquela equipe ou aquele líder vai estar sozinho, o que ele vai fazer? Vai dispersar. Ele vai procurar talvez uma empresa que esteja nessa frente, que há uma empresa com uma visão, que ele, né? Exatamente, com essa frequência dessa visão, tipo, vamos para frente, vamos inovar, vamos buscar autoconhecimento para todo mundo, vamos fazer, sabe, esses trabalhos juntos, equipe e tal. Mas se a empresa ali tá fechada naquele mundinho de muitas vezes 10, 20 anos atrás, já era.
vai perder pessoas, e pessoas muitas vezes muito qualificadas, ou que às vezes consiga realmente ajudar ainda a qualificar outras pessoas, né? Que normalmente o líder ali tá para isso. Mas assim, eu vejo muito isso, sabe? Essa divisão entre o dono com, às vezes, já os funcionários que já estão nesse caminho. Uhum. Então, não sei qual que é a visão de vocês, mas hoje eu vejo muito isso, que tem muita diferença em muitas empresas também. Eu acho que a empresa é muito a cara do dono, né, Sim. Léo? Quando eu falo isso, nossa, a empresa é feia, suja, o dono é feio, sujo. Não é isso. Eu digo, a empresa é o ato do que ela faz, do que ela produz. Porque se um dono pensa em montar uma empresa para ganhar negócio, ele está certíssimo. Mas dentro do negócio, tem famílias, tem pessoas, né? Tem várias outras situações. Então, se ele buscar um propósito de só ganhar dinheiro, a empresa está fadada ao insucesso. É o que a gente vê, né? Se ele não olhar para as pessoas que estão dentro, a transformação que ele pode fazer na vida delas, então esse autoconhecimento não é só para o gestor, né? Ele é para o empresário, ele é para, enfim, para todos que estão ali envolvidos, né? Mas se, como o Léo falou, se de repente não começar de cima para baixo, mas não vai, né? é muito isso também, né? Só voltando ali o assunto que a gente falou de líder e gestor, a visão que se tinha de antes, né? É muito isso. Antigamente, qual era a motivação das pessoas? Entrar numa empresa e ficar lá o resto da vida. Porque aí eu vou ter uma estabilidade, eu vou ter meu emprego garantido, eu posso ser promovida dentro daquela empresa ou não. Então essa era a motivação das pessoas. Hoje em dia as pessoas não se motivam com isso, elas se motivam em ter uma qualidade de vida. Hoje em dia o conhecimento está na mão de todo mundo. Então ela consegue entender que se ela entrar naquela empresa, aquilo ali começar a fazer mal para ela, ela não vai ficar. Antigamente as pessoas ficavam numa empresa, adoeciam e ficavam ali anos e anos infelizes, né, descontentes, porque não tinha outra visão, né? Hoje em dia as pessoas já conseguem ter essa visão de que, não, calma, peraí, eu vou olhar para mim agora, isso não tá me fazendo bem. O que não tá me fazendo bem? É esse gestor? Porque quantas pessoas já não saíram de empresas por causa de gestores? Não era só por causa da empresa, é a empresa. Eu tenho a possibilidade de mudar de setor para não ficar mais com esse gestor, né? Então, hoje em dia, existe o autoconhecimento, de novo, o autoconhecimento. Porque só eu me conhecendo que eu vou conseguir olhar para dentro e entender o que de fato está me fazendo mal. Então, assim, não, é o gestor, é a empresa, eu não quero mais estar aqui. Mas você só está aqui há 6 meses, estou 1 ano. As pessoas não querem mais saber disso. Antigamente, não, é 5 anos, eu tenho que ficar no mínimo numa empresa, 10 anos, 20 anos, né? Então, hoje em dia, não se olha mais para isso, porque as pessoas, elas querem, de fato, buscar o que faz bem para elas, né? É que hoje as empresas vêm tendo, a gente vê muito isso, uma pegada bacana das empresas se preocupando em tornar um ambiente receptivo para o colaborador, com datas comemorativas, com aniversários, enfim, a especialidade de vocês vai muito além. Mas fazer com que o colaborador se sinta pertencente dentro da empresa, que ele se sinta bem estando dentro daquela empresa. Isso é real porque a gente já passou por casos de funcionários receberem propostas melhores, de irem para uma outra empresa. Financeiramente, né? Financeiramente, eles não quererem sair porque aqui eu estou bem, tem um café, tem uma comemoração, coisas que não são palpáveis. Não dá para tu somar numa calculadora, que é essa parte pessoal. Mas aí a empresa já enxergou isso. Sim. Então, vem o que a gente falou do líder se autoconhecer para saber se é aquela carreira que ele quer seguir, é aquilo que vai fazer ele ter essa felicidade interna, essa conquista. E também a empresa tem que se autoconhecer como organização, entender quais são os valores que ela quer pregar, o que ela quer chegar. Não só botar no papel. Não só botar no papel aquele quadrinho na parede que fica bonito, senão vem alta rotatividade de funcionários, vem insatisfação, vem aquele ambiente pesado, a gente sabe, chega na empresa, às vezes já dá aquela derrubada no devolução. A nuvem negra, né? A nuvem negra. Então, é bacana isso. Mas hoje, até uma pergunta para vocês, né? Não sei quem vai querer responder. As duas. Mas hoje, quem está escutando a gente aqui agora, poxa, já tentei ser líder ou sou líder no cargo, né? Na carteira de trabalho ou na situação. Por onde eu começo? Eu preciso me autoconhecer, mas e no trabalho? O que eu posso fazer? Eu converso com alguém? Eu posso chamar meu colaborador para pedir a opinião dele?
tem alguma técnica, tem alguma coisa para sair do zero. O que eu já posso fazer de forma amanhã? Posso tentar e aplicar uma coisa, vamos dizer assim, nem que seja que mude pouca coisa, mas para as pessoas começarem a se despertar. Porque o ser humano, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa, sai do 8 para 80. Não, amanhã eu vou me autoconhecer 100%. Eu vou entrar num curso, amanhã eu vou comprar um curso, eu vou entrar num... Mas a gente vê na prática que não funciona. O ser humano não sai do 8 para 80. E quem está escutando vai precisar ser conquistado. Como é que coisas pequenas que ele pode fazer e dar aquele estalo na mente? Verdade, olha, só com isso aqui já vi um resultado para começar a fomentar, a buscar mais tudo que a gente está conversando aqui. É que assim, só complementando o que o Léo falou, talvez para entender de uma forma mais fácil também, para vocês responderem de uma forma mais fácil, o que o Léo falou está entendível 100%. Eu digo assim, para ser um gestor e um líder, né? Vamos falar um gestor com liderança, né? O autoconhecimento é a primeira parte para entender se ele vai ser ou não, né? Mas depois disso, por que o Léo fala isso, que a gente pega muito isso nas empresas? A pessoa está 10 anos na empresa e de repente é promovido para gestor e liderança. Eu, na minha concepção, sempre vi que um gestor, ele tem que ser treinado, ele tem que ter ferramenta para ser gestor. Não é porque estou 10 anos aqui e agora vou ser gestor, né? Então, acho que é muito isso, né, Léo? O que precisa fazer, né? Qual a ferramenta que vai ter, como é que é o treinamento, como é que funciona para ser um gestor na prática. Vamos dizer, fez a parte do autoconhecimento, vai ajudar ele, com certeza, a ver isso. Mas e depois na prática, como é que funciona? O que ele começa a fazer para ser um gestor? Existe alguma coisa mínima, básica, né? Para ser um gestor? Algo que ele possa aplicar rápido, assim. Isso. Assim, eu ia falar mais uma questão, talvez não só para gestor, né? Na minha visão, assim, dentro de uma empresa, quando você está ali num setor que você ainda não tem um cargo desse, eu vejo muito que você precisa primeiro ter a coragem de falar o que você quer, porque não adianta ali você querer para você mesmo e você não falar nada do seu líder atual ou gerente, ou enfim, a pessoa que você está respondendo não está sabendo do que você está pretendendo dentro da empresa. Então, você tem que ter essa clareza e essa coragem de chegar numa pessoa e comentar sobre isso. Porque vai fazer essa construção do PDI, por exemplo, que ela vai fazer esse plano de desenvolvimento dessa pessoa para ela conseguir saber qual o próximo passo que ela vai seguir. Porque muitas vezes ela está dentro de uma empresa e ela quer ali esse cargo de liderança. Mas muitas vezes ela não fala, né? Às vezes ela só fala para colegas e não fala para quem tem que falar. E assim também, muitas vezes, ela não sabe por onde ir, que normalmente isso acontece. Então, um plano de desenvolvimento junto com a pessoa lá da empresa, ela vai precisar construir isso junto, porque ela vai saber quais são os próximos passos que ela vai precisar fazer para conseguir chegar lá. Porque muitas vezes, assim, é um curso, é um treinamento, é alguma coisa assim, mas ela tem que começar. O autoconhecimento, para mim, assim, é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer cargo, qualquer ser humano, né? Então, acho que isso não tem, assim, não é diretamente para gestor, mas para todos, né? Mas, assim, eu vejo que qualquer cargo, principalmente gestor, né, que a gente está falando hoje aqui, é essa questão de construir uma carreira, de construir um plano de desenvolvimento mesmo. E se a pessoa, às vezes, na minha visão, tem que fazer isso, aquilo, ela vai chegar lá e vai pedir ajuda para alguém, porque ela precisa dessa clareza para saber o que a empresa espera de você, o que a empresa espera deste líder, ou deste futuro líder. Então, a empresa que vai ter essa visão de construir junto com o funcionário ali, com a pessoa, de fazer esse plano, sabe? Na minha opinião, né? Eu acho que é muito isso também, porque assim, a gente tá falando aqui do mundo ideal, né, gente? Então, o mundo ideal é um líder ser gestor, o gestor ser líder, é tudo junto. O mundo ideal é o líder conhecer a equipe, saber o que motiva cada um, a empresa, fazer parte disso, né? Entender que ela tem na equipe dela, dentro da empresa, pessoas de gerações completamente diferentes que se motivam com ações completamente diferentes e estar junto com o líder e o líder junto com a empresa para isso. Então, assim, esse é o mundo ideal. Mas a gente tem um mundo que não são os ideais. E quais são os mundos que não são ideais? Primeiro, é isso que a Daiana falou. Eu preciso entender o que a empresa espera de mim como líder. Eu quero só que você alcance as metas. Gerencie os indicadores e alcance as metas.
Ou eu quero só que você cuide de pessoas. Então, primeiro de tudo é isso, deixar claro. Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Porque senão você fica só no achismo, né? Ah, eu acho que ele tá me avaliando bem, eu acho que não tá me avaliando bem. Então, o diálogo é fundamental. E aí é sempre, em tudo, né, gente? Não só na vida profissional, mas no dia a dia, né? Se a gente não tivesse tido tantas conversas antes para chegar aqui onde a gente chegou, a gente não estaria aqui tendo esse bate-papo. Então, assim, primeiro o diálogo. Eu preciso entender o que a empresa e o meu líder espera de mim, para poder eu conseguir fazer um trabalho. É claro que o autoconhecimento eu acho que deveria ser aprendido, ensinado nas escolas. Porque nós teríamos uma civilização muito melhor se cada um tivesse o autoconhecimento. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o que eu preciso fazer para ser um líder melhor amanhã? Então, eu acho que a primeira coisa seria o gerenciamento da rotina. Primeira coisa, você precisa entender o que a empresa espera de você. Depois você vai começar a listar o que a empresa espera de mim. Disso que a empresa espera de mim, o que exatamente eu vou fazer amanhã? Então, assim, eu acho que é o gerenciamento da rotina no mês. O que eu preciso entregar no meu mês? O que eu preciso entregar na minha semana? E o que eu preciso entregar no meu dia a dia? Então, fazer uma lista mesmo. Não precisa de ferramentas, inteligência artificial, né? Em ferramentas mega top, né? Escrever mesmo com papel, caneta, ou escrever o que eu tenho que fazer. E aí você vai gerenciando. Porque vocês conhecem isso, com certeza, aquele líder que fica o dia todo dizendo que nunca tem tempo pra nada, porque fica apagando incêndio o dia todo. Não tem? Bombeiro. O bombeiro. Porque com certeza esse líder nem agenda para reunião não leva. Sim. E muitas vezes o bombeirão é da brigada da empresa. Porque esse líder geralmente nem agenda para reunião não leva, nem um Sim. papel, uma caneta. Então, porque tem gente que a motivação é você ficar o dia todo sendo solicitado e requisitado, e essa é a motivação da pessoa, né? Tá sempre ocupada, né? Então, assim, o que a empresa espera de mim, o primeiro passo? Eu acho que amanhã chega pro seu líder e fala assim, eu quero conversar com você. Coragem. Eu quero conversar com você. O que você espera de mim? O que a empresa espera de mim? Quais são os resultados que eu tenho que entregar? E quando a gente fala isso, de novo, o autoconhecimento, é bom. Porque, assim, eu vou te perguntar, o que você espera de mim? Porque daqui a 6 meses eu vou te falar assim, lembra que você esperava isso de mim? Eu te entreguei. E agora? Qual é o próximo? E às vezes você pode se surpreender, porque pode achar que ele queria uma coisa e se tu perguntar, pode se surpreender com a resposta. E muitas vezes você tá fazendo uma coisa e isso acontece muito também. E aí eu acho que é muito das duas partes, sabe? Eu acho que qualquer relação na vida é um jogo de ganha-ganha. As duas partes têm que ganhar. E aí vai muito também disso. Às vezes você tem um liderado que você fala assim, meu Deus, aquele cara não tá me entregando o que eu quero, mas você não deixou claro pra ele o que você de fato quer. Sabe? Então, existe muito isso. Então, assim, primeiro, entender o que a empresa espera de você. E segundo, fazer um gerenciamento. Fazer um plano de desenvolvimento. Tá, o conhecimento eu não vou conseguir amanhã já entrar num curso. Mas daqui a quanto tempo eu vou conseguir? Né? Eu preciso fazer um curso de... Ouvindo tudo isso que a gente está falando, eu preciso fazer um curso de liderança. Quando que eu consigo? Qual é o valor? Sabe? A gente tem que começar a planejar nosso dia, planejar. As pessoas querem viver muito... para eu ser feliz, não posso ter... Não, a gente tem que planejar. Né? A gente tem que planejar. O que eu espero da minha vida daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas é muito tempo, eu quero viver hoje. Sabe? Mas não é assim que funciona. Porque daqui a 5, 10 anos você vai colher o que você está plantando hoje. A vida é feita de plantios e colheitas, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a planejar, entender o que a gente quer na nossa vida, a se conhecer, a saber o que de fato nos motiva, qual é o nosso propósito, o que faz acender aquela chama dentro da gente. Né? Cada um tem o seu propósito, o que faz acender a chama. O propósito é uma coisa difícil de achar, então tá, o que faz acender aquele... O que quando você faz motivado, alegre, sabe? Eu, por exemplo, o que me deixa motivada e alegre é de fato influenciar pessoas. Então, e eu demorei muito tempo para entender isso, para descobrir isso. Né? Então, assim, quando eu procurei o Andrei para poder a gente conversar sobre isso, foi assim, eu quero compartilhar, me motiva a compartilhar com as pessoas como é bom você sentir aquela chama dentro de você, sabe? E eu acho que hoje nosso propósito de vida é esse,
né? Você incentivar pessoas para você viver melhor, sabe? Então, assim, amanhã, a partir de amanhã, o que você faz? Procura o seu líder, procura a sua empresa, o que você espera de mim? E aí você começa a desenhar, tá, isso aqui eu não tenho, essa aptidão eu não tenho. Ou eu não sei se eu tenho. Como eu faço para buscar? Sabe? Então, assim, é um trabalho bem complexo, que demanda tempo, mas eu tenho que começar a planejar, né? E assim, né, uma coisa que valoriza muito, escutem as pessoas. Parem para escutar as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que têm mais experiência. Pare para escutar. E parar para escutar é parar e escutar. Esvaziar a mente e escutar. Porque muitas vezes a gente está falando, a gente já está pensando numa resposta. Quando a gente está fazendo isso, gente, você não está escutando. Porque você já está pensando numa resposta, né? E parar a mente, sabe? Se desconectar, né, um pouco do telefone, televisão, chega em casa, fica 5 minutos desconectado de tudo isso, revivendo como foi seu dia, o que você aprendeu, boas práticas, sabe? Eu acho que as pessoas estão tão ligadas no imediatismo que não conseguem olhar para dentro. E quando você fala em autoconhecimento, o autoconhecimento vai te exigir isso, olhar para dentro. Né? E olhar para dentro, para você olhar para dentro, você tem que silenciar. Então, assim, silencie, escute o que as pessoas têm para te dizer. Ah, mas nem tudo que aquela pessoa fala é bom. Mas você também aprende com o ruim. Você também aprende com os exemplos ruins. Né? Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas, assim, busquem o autoconhecimento, é o principal. É o primeiro passo. Eu até vou acrescentar algo aqui da Vivi também. A questão de anotar, né? Você vai fazer uma autoavaliação. Anotar os teus pontos fortes. O que você enxerga de bom em você. Aí, automaticamente, você já vai colocar ali as suas habilidades. O que você sabe fazer. Ou daqui a pouco, eu quero ser um líder, mas o que eu preciso ainda desenvolver de habilidade para conseguir chegar lá. Então, a pessoa pode anotar lá os pontos fortes que ela vê em si mesma. Ela vai colocar as habilidades do que ela já sabe fazer. Aí depois ela pode colocar o que ela precisa ainda treinar e aprender para conseguir chegar nesse cargo que ela quer. Além, claro, do primeiro passo que a gente falou ali, coragem de falar com a pessoa que precisa falar, né? Porque não adianta querer isso tudo e guardar para si. Então não vai conseguir nunca. A humildade de escutar o que lhe falta. Exatamente. Só receber elogio. Exatamente. Uma coisa que eu já fiz pra mim. Isso tudo que eu tô falando, já fiz pra mim e já coloquei em prática, né? Porque não é só uma vez na vida que você pode fazer isso. A cada momento que você tiver alguma coisa que você quer fazer algo novo, você pode fazer esse exercício novamente. Pegar um caderno, um papel, uma caneta e anotar. Porque a cada período, 3 meses, 6 meses, você vai ver pontos diferentes da primeira vez que você anotou, por exemplo. Os teus pontos fortes hoje serão hoje. Daqui a 3, 6 meses, quando você fizer de novo, às vezes para já uma visão diferente, você vai já se avaliar diferente também. Então, acho que é muito isso de ficar se auto-acompanhando, sabe? De se auto-avaliando o quanto você já evoluiu também, desde lá quando você começou até agora. E, o que ainda falta? Então, desenvolver essas habilidades, tornar isso uma competência, sabe? Então, acho que isso pesa muito também. A questão da comunicação. Eu quero ser um líder, eu preciso saber me comunicar. Porque muitas vezes eu só falo do que ouço, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, automaticamente, a gente deveria ouvir mais, como a Viviane falou antes. Mas a gente acaba querendo falar tudo por cima e passa muitas vezes por cima do outro. Então, pare para pensar isso também, sabe? Então, a gente tem que pensar que tem que ouvir mais do que falar. E quando ser a tua vez de falar, você tem que estar também treinando isso, porque a sua comunicação vai ser essencial. Porque você vai querer liderar uma equipe. Então, você vai precisar ter uma postura melhor, você vai precisar aprender a se posicionar melhor. Então, isso tudo vai entrar no teu desenvolvimento. Aquele PDI que eu comentei ali, no sentido, dentro da empresa, você pode construir isso junto lá com o seu líder, ou enfim, com a pessoa responsável, mas você mesmo pode fazer um PDI em casa, que seria esses pontos que a gente comentou antes, sabe? Então, fazer essa autoavaliação, colocar ali os pontos fortes. Eu não gosto de falar pontos fracos, eu acho que isso acaba baixando muito a autoestima da pessoa. Eu sempre coloco pontos a melhorar. Então, o que eu vejo em mim, no meu perfil, eu posso melhorar a minha comunicação. Eu vou pegar um cursinho da internet lá de oratória. Tem muito por aí também, né? Alguma coisa básica que tu consegue dar o primeiro passo, sabe? Então,
Vai lá e eu vou treinar na frente do espelho para conseguir falar palavras melhores ou palavras mais formais, porque eu quero ser um líder, eu quero, né, ser um gestor, enfim. Então a pessoa já vai sozinha buscando esse conhecimento também, que daí é esses dois que a gente falou antes, autoconhecimento e conhecimento. Então vai aplicando isso, sabe? São coisas básicas e simples que muitas vezes está ali na tua frente e você não faz porque você acha que não vai ser importante. Sim. Mas essas pequenas coisas que vão construir esse grande objetivo, que você vai conseguir chegar nesse grande objetivo, sabe? E aí uma outra técnica muito legal também é que assim, fazer a autoavaliação é muito difícil, né? Se eu falar para você aí agora, descreva 3 qualidades suas. Muitas pessoas têm dificuldade, vai demorar muito. Então, uma outra técnica que me ajudou muito no começo, porque eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então, eu tinha muita dificuldade no começo, quando eu busquei o autoconhecimento, de me autoavaliar, principalmente de buscar as coisas boas que eu tinha. Era muito fácil eu apontar meus defeitos, mas era muito difícil eu apontar minhas qualidades. Então, o que me ajudou muito no começo, uma técnica, foi assim, eu pegava 3 ou 5 pessoas que eu admirava, que passou pela minha vida e que eu admirava. E aí eu anotava as qualidades que essa pessoa tinha. E aí eu começava a ver, não, mas isso eu tenho. Isso eu não tenho, porque, como eu falei, as pessoas são um espelho, né? Sim. Então, assim, se você tá com muita dificuldade, pega lá 3 ou 5 pessoas da sua vida que você admira positivamente e anota as qualidades que ela tem. Pega 3 ou 5 pessoas da sua vida que você passou, que você pegou ranço, né? Como a gente diz, mas que você tem... até mesmo uma pessoa que você gosta, mas tem uma determinada característica dela que você não admira, e anota. Porque é nisso que você vai trabalhar. Dali você já consegue tirar o seu plano de desenvolvimento. Ali já é o início de um plano de desenvolvimento individual. Essas características aqui eu quero ter. Quais dessas eu tenho de fato? E eu acho que eu não tenho, o que eu preciso fazer para ter? E essas características que eu considero que não são legais, que eu não quero ter, aí você começa a olhar pra dentro de novo. Eu tenho, será? Porque se eu tô enxergando aquilo tão forte nas pessoas, será que eu tenho? E se eu tenho, o que eu preciso fazer pra não tê-las mais? Já que não é uma coisa que eu admiro. E se eu não tenho, o que eu preciso ter fazer pra continuar não tendo? Né? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes você não consegue enxergar em você, mas você enxerga no outro. É muito mais fácil você apontar pro outro. Então, você anotar isso vai também ajudar muito. É uma técnica que ajuda muito, porque a gente tem, como ser humano, muita dificuldade de encontrar os nossos defeitos, né? Os nossos pontos a serem melhorados. Então, olhem para outras pessoas que você admira, anote, e ali você já consegue desenvolver e buscar muita... Isso aí já vai dar 1 ano só de trabalho. É que é trabalhoso, né? A gente... falando sobre liderança, sobre gestão, e muita gente pensa que é fazer um curso e amanhã estou pronto e já vou ser gestor e líder, né? Pelo que eu estou entendendo, já imaginava isso, mas é muito mais. Acho que não acaba, é uma busca que a gente sempre tem que estar correndo atrás, querendo melhorar, mas precisa da empresa também, né? E muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, vai acontecer de a gente estar numa empresa e a empresa não ver e valorizar isso. Tá tudo bem, cabe a pessoa com a chama interna que a gente fala, com a motivação, ver se não, a minha empresa vai até aqui, tudo certo, eu vou aceitar ou quero ser mais, né? Eu quero melhor e procurar outra coisa ou procurar outra empresa, né? Por isso a importância do autoconhecimento, para entender, né? Tem gente que acha que não, cheguei até aqui, é meu teto e acabou e eu tô feliz aqui. E tá tudo certo. Eu ia falar que tá tudo certo também. Não é que a pessoa tem a obrigação de, aqui eu não vou ser líder, mas onde eu tô tá ótimo. Tudo bem, não é todo mundo também que tem que almeja isso, né? Mas eu vejo muito essa questão do que você estava falando, Andrei, no sentido, a pessoa tá ali querendo se desenvolver, às vezes ela tá sendo bloqueada, ou a pessoa gosta tanto daquela pessoa lá dentro que ela tá segurando para ela não se autodesenvolver. Uhum. Porque quando ela se autodesenvolver, que ela vê que ela vai criar asas e que ela vai querer voar, muitas vezes ali dentro daquela empresa, que às vezes a empresa tem uma consciência um pouco mais fechada, ou, né, que não tá tão evoluída assim, digamos assim, em questão de autoconhecimento, enfim, né?
talvez vai querer permanecer com aquela pessoa e não vai deixar ela voar, sabe? Ela vai enxergar que ali ficou pequeno. Ela vai enxergar aquela velha história, né? Dentro da caixa uma vez e uma vez saindo de fora da caixa não vai mais entrar na caixa. E é assim. É assim na nossa vida. Para qualquer exemplo desse vai ser assim, porque isso é verídico, sabe? Sim. A partir do momento que você entra nesse caminho de autoconhecimento, que você está evoluindo, que você está conseguindo reconhecer em si essa evolução, e muitas vezes a empresa vê, mas ela não vai te dar oportunidade, cabe a você escolher se você vai querer ficar lá ou não. Isso. Aí tem pessoas que, beleza, onde eu tô tá ótimo, eu não ganho tão bem assim, mas eu sou reconhecida aqui em questão de sei lá, aniversário, bolo de aniversário, vai manter a pessoa ali engajada com aquilo que ela tem, ela tá feliz com aquilo, tá tudo certo também. Sim. Mas vai ter pessoas que só aquilo não vai bastar. Sim. Ela vai procurar o a mais, sabe? Então, essas pessoas vão ter uma visão realmente futurista, assim, vai ser uma pessoa visionária e que ela não vai parar até ela conseguir atingir aquilo que ela almeja. Entendi. Então, tem várias situações, né? Tem vários pontos de vista, eu digo assim, porque não é todo mundo que vai querer também evoluir tanto, no sentido de, vou trocar de empresa, digamos assim, e vai ter pessoas que vai querer ficar e tá tudo bem também. Então, é a escolha da pessoa. Sim. A gente fala que a gente vive de escolhas, né? Todo dia a gente fica escolhendo. Eu levantei da cama, vou arrumar a cama ou não vou? É uma escolha. Por mais simples que seja, você tá escolhendo a todo momento, a toda hora. Então, isso vai refletir na tua vida. Porque, por exemplo, exemplo da cama de novo, né? Você vai chegar à noite, vai ver a cama revirada, você vai ter qual sentimento? O que vai gerar pra ti? Nossa, minha casa tá bagunçada. Não tenho tempo pra arrumar agora. Ou assim, eu tenho que arrumar agora, aquele peso. Ou você já sai com a tua cama arrumada, chega à noite, minha casa tá limpa, tá a cama arrumada, tá perfeita, tô me sentindo bem. Sabe, tem vários pontos tão simples da nossa vida no cotidiano que a gente não percebe. São gatilhos e isso vai influenciar em toda a tua vida profissional também. Porque o que você faz em casa, na sua vida pessoal, onde ninguém tá te vendo, você faz em público também. Sabe, aí já entra toda essa questão também de valores, de princípios e tudo mais. Então, é um reflexo, sabe, da tua vida pessoal para profissional. Por isso que eu até comentei no início que eu não vejo como separar isso. E eu já vivi algumas experiências em empresas que mais antigamente via muito essa questão de separar, né? Que dentro da empresa tem que só trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar, produção. E eu trabalhei já na produção, eu sei muito bem como era esse tempo atrás, uns 20 anos atrás, sabe? Então hoje, essa visão totalmente já mudou porque as pessoas procuram mais essa diferenciação e essa, como a Vivi falou antes, no sentido de uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Então a pessoa não vai, digamos que absorver tudo que está acontecendo. Ela vai parar e vai agora colocar em prática ali o teu posicionamento. Você vai muitas vezes não concordar com o que está acontecendo, você vai ter essa coragem de falar, como eu falei antes, é algo tão simples falando, mas no dia a dia não é, porque não é todo mundo que vai ter, digamos que, essa coragem de chegar e falar o que está pensando. Tudo bem, tem que ter também respeito, tem que ter fundamento do que você está pensando em falar, né? Não adianta você chegar lá e falar tudo o que quer e que não é bem assim o caminho, né? Só desabafar. Só desabafar. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio ali. Então, a pessoa tem que estar falando algo que realmente vai mudar alguma coisa, sabe? Sim. Então, envolve muita coisa, né? Quando a gente começa a falar, envolve, um vai somando no Sim. outro. Bacana, falando ali, o Andrei comentou, muito depende da empresa também, mas a Vivi comentando ali as ferramentas, chega amanhã, pergunte para o seu líder. Isso é o autodesenvolvimento pro líder, mas a empresa pode pegar esses mesmos pontos e aplicar para a instituição, para a empresa. Não é chegar amanhã, não tem o líder, né? Mas chegar para o mercado. O que o mercado espera da minha empresa? Entende? O que eu preciso? Quais são os pontos fortes da minha empresa? Quais são os pontos fracos? Entender e enxergar que às vezes está perdendo talentos porque a pessoa se desenvolveu e a empresa parou. Não se desenvolveu junto. Por isso que a empresa ficou pequena. A empresa nunca vai ser pequena se ela se desenvolver junto com a equipe. Então, às vezes, estava até passando aqui, casa muito com todos os assuntos. Esses passos não é só para a pessoa, para quem se autoconhecer. A empresa também precisa se autoconhecer para que ela nunca seja pequena para um líder bom. Senão, se ela não crescer junto com a equipe, ela sempre vai ser aquela pessoa que tem pessoas boas passageiras.
ela sempre vai poder dizer, nossa, eu tive um bom líder de tal setor. Olha, teve uma época que a gente tinha uma pessoa aqui que a gente não tinha problema nenhum, porque ela trabalhava, o pessoal alcançava as metas, mas entende que a empresa comenta só o passado. Eu já tive, nunca eu tenho. Então, às vezes, ela também tem a humildade de abaixar e olhar para dentro da empresa. As ferramentas são as mesmas. São as mesmas. Ao invés da pessoa trabalhar com ela mesma, que tem que ter, a empresa trabalhar o interior dela também. Muitas já fazem isso que a gente vê no mercado. Mas, infelizmente, a grande maioria, às vezes, tenta ou esbarra nas dificuldades. É aquele negócio, não, vou voltar para onde eu estava confortável. O conforto nunca mas volta para o que era antes. Acha que está confortável, né? Acha Só pensa que está confortável. Eu acho que vem muito em encontro da evolução. Né? Tudo evolui, o homem evolui, a gente evolui, a empresa tem que evoluir o pensamento para buscar também a motivar as pessoas a serem bons gestores, bons líderes. Né? Eu vejo que a gente está numa fase hoje de ser, né? Eu já passei numa fase na minha juventude, fui educado para ter um bom emprego, né? Ter um salário bom, ter família, ter casa. E hoje, o pessoal que está vindo, essa nova geração, eles não querem mais ter tanto. Claro, ter faz parte, mas eles querem muito mais ser feliz, né? A gente tem que, acho que, entender isso, como o Léo falou. Quando eu digo a gente, a empresa também tem que evoluir para isso, né? E aí fica uma pergunta, porque a gente vai ter um assunto aqui para mais uns 5 bate-papo, né? Sim. Então, de novo, avisar essa galera que está vendo a gente a fazer pergunta, fazer colocação, e já fica aqui o convite para a gente fazer um outro encontro. Mas eu queria entender de vocês também, ouvir de vocês, porque assim, a gente ouve no dia a dia e sente isso, a falta de gestores, a falta de líder, é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversando como é que vai ser um gestor, como é que vai ser o líder. Mas aí fica a pergunta agora para a gente responder de também, não só difícil tá para achar pessoas, né, que seja para um operacional, que eu falo, não estou nem falando da gestão, mas e o que a gente pode fazer, agora a pergunta para vocês, para motivar, a gente já entendeu, né? Precisa também da empresa, mas e a gente aqui, quando eu digo a gente, nós, vocês são líderes, a gente também faz uma liderança por consultoria para as pessoas, motiva, mostra caminho, mas como ou o que fazer para a gente manter essa galera também, né? Porque tem gente que é boa, já é gestor bom, né? Já é líder bom e sempre tem que melhorar, mas e o que fazer para manter eles na empresa? Qual é a visão de vocês também? Porque tão difícil tá para contratar ou para transformar, mas eu acho que está mais difícil ainda para manter, porque a gente está numa fase agora de as empresas uma ligar para outra ou já pegar o funcionário. Isso, eu lembro que 20 anos atrás, nossa, isso era uma ofensa, era ela falar em antiético, era pegar um funcionário do outro, mas hoje já se tornou normal, né? Comum. E aí, o que a gente faz hoje, Vivi, na tua opinião, né? Mais que está ali no dia a dia, e a tua opinião também importante, Daiane, para a gente entender o que a gente faz para manter a galera aqui também, porque a gente viu muita coisa sobre liderança e gestão hoje. E agora, o que a gente faz para manter o líder, para manter o gestor na empresa? Tudo isso que a gente falou hoje, eu já começo, né? Não, mas eu acho que é um conjunto de tudo que foi falado. Né? Eu acho, isso que eu ia falar, tudo que a gente falou hoje engloba muita coisa, a gente vai falar aí muito tempo ainda, né? Se deixar aí a noite toda, a gente fica falando. Porque envolve tudo. Então, eu penso assim, que o nosso líder hoje, o nosso gestor hoje, ele vai buscar toda essa evolução, vai buscar ali se desenvolver, já tá criando essa coragem, né, de dar a cara a tapa, como a gente sempre fala, né, mas assim, no sentido para a empresa conseguir manter e reter esse talento, que eu acho que hoje em dia está muito difícil isso acontecer, porque assim, tem empresas que pode contar nos dedos a empresa que valoriza um funcionário bom, digamos assim, porque é muito fácil o funcionário que ele está qualificado e ele se manter numa empresa por muito tempo. Eu vejo assim que às vezes a empresa até tenta talvez segurar o funcionário, mas ele não está assim fazendo um esforço o que deveria fazer, porque muitas vezes o que a gente busca, e todo ser humano busca, a valorização. Porque eu tenho meu valor, eu quero que esse valor seja reconhecido. Reconhecimento, então, a maioria das pessoas busca isso, reconhecimento.
Mas não só reconhecimento financeiro. Ela busca reconhecimento intelectual também, conhecimento emocional, e tudo vai envolver, profissional. Então, tudo o que acontece, a pessoa que está ali buscando se autodesenvolver, está fazendo tudo o que está ali no teu plano de desenvolvimento, e chega naquele momento, ela vai cobrar do seu superior, que, estou fazendo tudo, estou dando resultado, e agora o próximo passo, eu quero ser reconhecido, eu quero ficar aqui, eu quero evoluir. E às vezes a empresa vai lá e dá uma travada, não atendendo a expectativa muitas vezes criada no funcionário, sabe? Então o que o funcionário vai fazer? Ele vai desmotivar, ele vai acabar não entregando mais o que precisa entregar e vai procurar outra empresa. E às vezes nessa questão, aí chega na hora, a pessoa vai sei lá, vai pedir a conta ali, a empresa vai lá e agora sim que eu vou te valorizar. Mas o que acontece? Naquele momento a pessoa já está totalmente fora dos valores daquela empresa, já está fora já não está mais vestindo a camisa. Então a pessoa vai querer, vai sair com qualquer proposta, ela não vai mais ficar. Porque ela já perdeu todo aquele engajamento que ela tinha no sentido emocional. Porque querendo ou não, nós somos emocionais, né? Então assim, a razão ela vai estar ali também, tem pessoas que são mais racionais e pessoas mais emocionais. Mas no dia a dia, quando isso tudo acontece, envolve mais o emocional. Essa questão de reconhecimento, essa questão até mesmo de manter o engajamento, da pessoa querer ficar naquela empresa, tem que ser por amor, sabe? Tem que ser, como a gente estava falando antes, né? A pessoa pode receber uma proposta financeira muito melhor em outra empresa, mas ela vai ficar lá naquela onde ela está porque ela está se sentindo bem. Que ela está ali, ela veste a camisa, ela está trabalhando com amor, sabe? É isso que ela ama fazer. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem que as empresas acabam deixando passar e quando vê já foi. Ou às vezes quando a empresa pensa, agora eu vou ter que reconhecer esse funcionário meio que obrigado porque ele está querendo sair. É a pior hora, porque o funcionário já colocou na cabeça que ele não foi valorizado até aquele momento, que ele, sabe, não foi, que ele fez de tudo, mas não foi reconhecido. Então ele vai sair. Então, na minha opinião, para isso não acontecer, essa pessoa já tem que ser valorizada antes. Né? Tanto como a gente falou, financeiro, como qualquer outra situação, sabe? Às vezes, um reconhecimento, um cargo um pouco diferente dentro do próprio setor ou dentro da própria empresa, se a pessoa está buscando tanta evolução, sabe? Está estudando tanto, está colocando tudo em prática, dá uma oportunidade a mais para essa pessoa, para ela se sentir valorizada dentro da empresa. Às vezes, muitas empresas, quando a pessoa às vezes passa de um cargo para o outro, não faz essa transição salarial logo. Tem, né, essas regras do RH e tudo bem, e a pessoa ela está ciente disso e ela vai até concordar porque ela quer evoluir profissionalmente. Então, às vezes, isso também não acontece. Então, a pessoa vai ficando para trás e ela não vai mais se encaixar naquilo, sabe? Então, vejo-se muito que essa questão de valorização, tanto financeira como, principalmente, pessoa, né? Como pessoa mesmo e profissional. Né? Na minha opinião, varia muito de pessoa para pessoa. Né? Então, assim, eu acho que tudo começa com o líder imediato ou o gestor imediato. Tudo começa com essa pessoa. Porque essa é a pessoa que vai estar ali escutando, entendendo, observando o que cada um da equipe é motivado. Como cada um da equipe é motivado. A maioria das pessoas se motivam com um ambiente de trabalho bacana e uma liderança bacana. A maioria das pessoas é isso que mais motiva. Eu estar num ambiente de trabalho legal, onde tudo acontece de uma forma fluida, harmônica, onde eu tenho um líder que conversa, que me escuta, que me valoriza. E a valorização que muitas pessoas buscam é isso que a Daiana falou, a segurança. Eu sei que o dia que minha filha ficar doente, eu vou poder ficar em casa e eu não vou ter problema com o meu líder. Eu sei que o dia que acontecer alguma coisa comigo, meu líder vai me ligar ou vai me mandar uma mensagem perguntando se eu tô bem. Vocês entendem que a valorização muitas vezes é isso? No dia do aniversário ganhar um parabéns. Eu acho que é conexão. Então, tudo começa com o líder imediato. Você ter uma conexão com o seu time de trabalho, seu ambiente de trabalho, o seu líder é onde começa tudo. E aí depois, é claro que existem as pessoas que não se motivam com isso também. Que se motivam com o salário, como a Daiana falou. Por quê? Porque eu tenho uma dívida de R$ 1.800 e eu ganho R$ 1.500. A pessoa nunca vai estar motivada desse jeito. Então, muitas empresas hoje já se preocupam com isso. O seu salário vai ser tanto. Quanto você, de fato, gasta no mês?
eu gasto X, é mais do que eu vou te pagar. Então, tem empresas hoje em dia que já não contratam nessa situação, porque a pessoa vai entrar em um mês, quando receber o primeiro pagamento, já vai estar desmotivada. Porque o que motiva ela é pagar as contas. O que motiva a maioria das pessoas é pagar as contas. Né? Então, assim, eu acho que vai muito... E aí, de novo, né? É o líder imediato, tá ali sempre presente, ouvindo, escutando, reportando isso para a empresa, e a empresa dando esse suporte, retroalimentando o líder, né? Olha, isso aqui eu não consigo, o aumento para essa pessoa não vai rolar, ou essa promoção não vai rolar. E aí vai do líder de novo o líder chegar para a pessoa, olha, gosto muito de você faz muita diferença na equipe, mas isso aqui agora a gente não vai conseguir. Eu acho que a clareza, a transparência é fundamental também. Porque você não fica enrolando aquela pessoa. Porque para você, de novo, ser um líder é ser exemplo. Lembra que eu falei? As 3 ou 5 pessoas que você admira, eu tenho certeza que você vai botar ali que aquelas 3 ou 5 pessoas é a transparência, honestidade. Então, quando você é honesto, você vai falar assim, olha só, eu adoro você, mas não consigo te dar essa promoção agora. A pessoa pode falar assim, então eu vou arrumar outro emprego, mas aquela pessoa vai te valorizar ou vai ter você como exemplo pelo resto da vida. Ou então a pessoa fala assim, não, por causa de você eu vou ficar. Sabe? Então, assim, tudo depende do que motiva aquela pessoa. Mas, de novo, também é uma parceria. O líder imediato é o que faz total diferença, na minha opinião. E depois essa parceria do líder com a empresa retroalimentar, e o líder ser honesto, ser transparente, ser sincero. Eu acho que isso faz toda a diferença. Bacana. É o líder entender que do outro lado ali está uma pessoa e não uma ferramenta, né? Exatamente. Isso é bem importante. Às vezes se preocupar, às vezes, como tu falou, o filho doente, ou o Andrei sempre dá os exemplos, cortar a luz lá de casa, ele está sem energia ou está com alguma coisa atrasada, que aquilo vai perturbando mentalmente ele não consegue desempenhar a função dele contratada. Se o líder dele não enxerga ele como uma pessoa, vai olhar para ele e falar assim, eu tenho que tirar aquele cara, eu tenho que substituir porque ele não está dando produção, ele não está alcançando a qualidade, ele não está alcançando as metas. Mas às vezes se ele se preocupar olhando que é uma pessoa que está do outro lado, como tu falou, né, ele pode ajudar com coisas pequenas que vai fazer toda a diferença para ele. E vai fazer aquela pessoa ser tão agradecida, né, que ela vai se dedicar muito mais. Né? A gente chama hoje em dia de liderança humanizada. E eu não gosto da banalização disso, porque muitas pessoas acham que liderança humanizada é você ser bonzinho, e não é você ser bonzinho. É você, de fato, saber que aquela pessoa é um indivíduo que tem suas necessidades, que você precisa entender e colaborar para isso, mas também cobrar, dar feedbacks daqueles que não estão desempenhando um bom papel. E aí, aqueles que não estão desempenhando um bom papel, você deixar claro onde ele não está acertando, por que ele não está acertando. E não é você ser bonzinho, ser um líder humanizado, né? Liderança humanizada. É você saber que cada indivíduo é um indivíduo único e que cada um vai ter suas próprias necessidades, sabe? Então, assim, é um tema muito complexo. É claro que dá para você ser treinável, é claro que tem muitas ferramentas, mas não é do dia para a noite que você vai virar a chave, amanhã eu sou um líder melhor do que sou hoje. Você com certeza pode ser uma pessoa melhor. Você sendo uma pessoa melhor, você vai ser um líder melhor, vai ser uma mulher melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Eu acho que muito é disso, como a Dai falou. A gente hoje em dia não consegue separar, né? Você sendo uma pessoa melhor, você vai ser tudo na sua vida melhor. É claro que não existem perfeitos, né, gente? É um processo. Assim como também no nosso dia a dia, a gente, mesmo aprendendo e usando as ferramentas, tem um dia que a gente dá uma deslizada, né? Porque nós somos seres humanos, né? É claro que tem aquele momento onde vai acontecer uma determinada coisa que vai ativar um gatilho em você que você ainda não sabe lidar com aquilo. Você vai dar uma travada. E tá tudo bem. Mas eu acho que quando você aprende o autoconhecimento, aprende a usar todas essas ferramentas, você vai começar a olhar para si de uma forma mais amorosa e vai olhar para o outro também de uma forma mais amorosa. E entender que tudo bem aquele momento aquela pessoa ter explodido ou ter tropeçado, porque você sabe que não é sempre que ela é assim. Sabe? Então eu acho que tudo na vida, como eu falei, autoconhecimento deveria ser aprendido na escola. Né? Porque aí a vida seria muito melhor, muito mais fácil. Pô, legal.
importante, a gente hoje está conversando aqui, está tendo bastante troca de ideia, né? Bastante informações, pensamentos. Claro que a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas hoje, né? Mas, de novo, Vai longe. já está o convite aqui para vocês voltarem e a gente continuar a falar, porque além disso me inspirar muito, né? Nos inspirar muito é uma coisa que a gente precisa muito. Quando eu digo nós, não só a CST, mas os nossos clientes, os nossos consultorados e outras empresas, porque cada vez mais está difícil de a gente ligar as coisas, né? Pelo que eu estou entendendo hoje, com esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje, aí a minha interpretação, eu vou passar a palavra para a interpretação final de vocês, para a gente finalizar, mas eu achei legal hoje que eu consegui enxergar de uma forma diferente a gestão, a liderança, vi que é fundamental, aí eu sou a pessoa de número, né? Eu vou falar em número por minha parte. Mas hoje, para ser um gestor, precisa o 40% da empresa e o 60% do gestor, sabe? Só a pessoa querer ser gestor na empresa, ou querer crescer, evoluir, não vai conseguir. Se a empresa não contribuir com a sua parte, de botar bons gestores para aquele gestor, aquele futuro gestor, de estar dando feedback, de estar, vamos dizer assim, deixando essa pessoa mais motivada, de estar dando ferramenta também para ele, né? Porque hoje nem todo mundo pode estar fazendo um curso, um treinamento, porque ainda não é gestor, mas quer ser, quer almejar, tem que se planejar para isso. Então, para mim ficou mais claro hoje que é um 40-60, eu vou botar um pouco mais ainda a responsabilidade para a pessoa, para o ser, para o indivíduo, mas a empresa é fundamental. Sem o 40% da empresa vai ser muito mais difícil. Então fica um alô, um alerta da minha parte para as empresas que nos assistem também, para os empresários, que comecem a enxergar isso de uma forma diferente, né? E as pessoas começarem, né, que querem fazer gestão, que querem fazer liderança, começar pelo autoconhecimento, ver se realmente é isso que eles querem, se eles são capacitados para isso, para poder evoluir. Muito legal. Bom, passar para ti a tua visão, Léo, depois passa para as meninas a visão dela para nós finalizar esse bate-papo gostoso aqui, tô até mais leve hoje. Nossa, mas depois de tudo que a gente conversou é até difícil não ser redundante, porque a gente falou de muita coisa aqui. Mas uma coisa que me gravou bem também, foi uma frase que a Vivi comentou, quando você está no autoconhecimento, você ter a humildade de escutar as pessoas mais velhas ou as pessoas que têm mais experiência, porque uma etapa muito importante é entender, como tu falou, que é pro resto da vida, o autoconhecimento, mas entender que não é só conhecimento, não é só informação, não é só pegar o celular, porque hoje está muito pulverizada a informação. Porque a regra é essa, porque o método é esse. É entender também, escutar a experiência, porque muitas das vezes aquela pessoa com muita experiência não teve oportunidade do conhecimento, mas ela sabe como faz na prática, como aquilo sempre deu certo, como funcionou até então. Então eu vejo muito importante, imagino que quem está escutando a gente tenha anotado muitos insights, mas também olhar para quem tem mais experiência, porque só o conhecimento não basta, tem que ter experiência. E às vezes tu não vai ter tempo de ficar 5, 10, 15 anos para adquirir a tua própria experiência. Pode, em volta da empresa sempre tem as pessoas com mais experiência. Começa, não é sugar no sentido negativo, mas suga experiência dessa pessoa, o que já deu certo, o que já foi praticado. Isso é muito importante na visão, né, da pessoa ter essa humildade. E para passar a bola para vocês, eu só queria deixar um recado para o pessoal. Eu sei que é um assunto muito delicado, autoconhecimento. Eu sei porque eu já tive do outro lado, de você ficar com vergonha, às vezes querer muito perguntar alguma coisa e ficar com medo ou com receio, tipo, não quero me expor. Então, pessoal, se sintam à vontade. Hoje, ali na tela, desde o começo, está as plataformas da CST. A CST é uma empresa, vocês podem procurar tirar dúvidas com a certeza da confidencialidade da informação. Se a informação não sai, a gente está aqui para responder, ou mandar informações ou perguntas, ou enfim, como eu falei no começo do vídeo, dá para ser mais aprofundado em tal item. Se sintam à vontade. Tudo que vier pela CST, a empresa tem essa garantia para vocês de ficar com a CST. Isso não sai de dentro da empresa.
Mas é agora passar para as convidadas, né? Também colocar o posicionamento de vocês. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite. Eu acho que foi uma troca muito bacana que a gente teve aqui hoje. Se a gente continuar nesse assunto, vai longe, porque é muita coisa envolvida. A gente entra num flow e não para de falar, né? Mas eu vejo que eu aprendi muito também na minha vida, né? A minha experiência própria, tudo isso que a gente está falando hoje aqui, não é só da boca para fora. É de muita coisa do que a gente já vivenciou também. Então, eu também venho de empresa de têxtil, né, principalmente, que eu trabalhei, então já passei por muitas experiências, e isso tudo me ajudou muito no meu desenvolvimento, nesse autoconhecimento, quando eu mergulhei realmente, de entender quem eu sou realmente, o que eu gostaria de fazer, o que eu posso estar desenvolvendo mais ainda para estar ajudando outras pessoas também. Então isso é uma busca, não é do dia para a noite, mas em um momento você vai precisar começar. E essa questão que até a Vivi comentou, que você agora reforçou também, eu acho que é muito válida mesmo, de a gente ter esses contatos e buscar nessas pessoas mais experientes, e colar nelas e aprender tudo o que a gente consegue com elas, porque são informações que as pessoas já vivenciaram, né? Ela já é essa experiência de vida, tem muito a agregar na nossa vida também, e a gente, com as nossas próprias experiências, a gente também vai aprendendo. E automaticamente quem está acompanhando a nossa vida, que está acompanhando o nosso trabalho, também está se inspirando na gente. Então tudo que a gente fizer, toda ação que a gente vai colocar ali em prática, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo está sendo avaliado. A gente muitas vezes acha que não, mas a gente está sendo observado a cada momento. Sim. Tudo que a gente faz, a gente está sendo observado. Então por isso que eu falei antes também, o que você faz em casa, você faz na empresa. Mesmo que ninguém está olhando, mas ali é que está o teu caráter, né? Ali que está a tua essência realmente. Então é isso que você precisa levar para dentro de uma empresa. E é ali que vai nascer todo o teu... como é que eu vou dizer assim? O teu querer do que você quer para a sua vida profissional. É do seu interior, né? Eu sempre penso nisso. E foi tudo isso que a gente falou hoje aqui. Então acho que tem que realmente colocar isso em prática. E o posicionamento é muito importante, né? Para um líder, principalmente. E a gente, eu digo líder da sua própria vida também, porque a gente vive na nossa própria liderança, no nosso dia a dia. Então, isso a gente vai acabar aplicando na empresa também. Então, é um junto, digamos que um bolo, né? Vários ingredientes com tudo isso que a gente falou, e vai fazer esse bolo, e a gente vai depois usufruir disso, sabe? Então, acho que é muito... engloba muita coisa, e do que a gente falou, do que ainda teria para falar muito mais ainda, mas acho que é uma revisão, assim, né? É uma prévia de tudo que a gente consegue ainda colocar em prática também. Então, obrigada, né, pelo convite, espero ter contribuído muita coisa aí. Quem quiser, pode tirar dúvidas aí também, que a gente está à disposição. Legal, obrigada. Legal. Então, obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo, muito bom estar aqui. Uma honra estar aqui com a Dai, uma amiga minha de longa data, e compartilhar esse momento com ela. E eu sempre falo que tem um gato do filme da Alice, sempre fala, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Né? Então, quando eu procurei o Andrei para a gente conversar um pouco sobre isso, eu gostaria de ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Então, se eu posso contribuir aqui, a palavra final é assim, primeiro... saibam onde vocês querem ir, e depois que vocês souberem onde vocês querem ir, procurem a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês a chegar lá onde vocês querem. Então procurem a CST, e a gente vai estar aqui também como auxílio para poder ajudar vocês a vocês chegarem onde vocês querem chegar. E aí no meio do caminho vocês vão ver se realmente é onde vocês querem chegar ou não, mas eu acho que o primeiro desafio é as pessoas saberem onde elas querem chegar. E procurem a gente, que eu acho que vocês vão nos ajudar a fazer o nosso propósito, que é ajudar pessoas, né? Então, eu acho que também a gente precisa muito disso. A gente tem experiência e conhecimento para contribuir, mas eu acho que esse primeiro bate-papo é para poder a gente entender de vocês o que vocês querem, o que vocês buscam de assuntos ou de ferramentas ou de que vocês precisam de ajuda, para poder a gente também conseguir nortear esse nosso trabalho em conjunto, que tem bastante para evoluir. Legal. Agradecer bastante vocês também, a presença de vocês, do Léo aqui hoje com a gente também. A minha presença também eu vou me agradecer. Mas foi muito legal o bate-papo. Pessoal, acho que tende a ter outros, tenho certeza que o pessoal vai procurar.
Vocês devem ter visto os contatos e os nomes da Vivian e da Daiane aí. Então, se quiserem procurar diretamente elas, estar conversando, trocando ideia, vai estar aparecendo aqui, então, os contatos delas. Já apareceu no começo desse vídeo também e durante. Então, procurem elas, tirem dúvidas diretamente com elas também. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. A Central de Solução Têxtil está aí para ajudar. A gente faz isso sem um interesse financeiro, mas sim pelo interesse, né, Léo, de evoluir o setor, de a gente ver pessoas melhores, mais capacitadas e mais felizes, né? Vamos ser mais felizes. E a felicidade não está no dinheiro, não está nas coisas, mas está no que a gente conquista. Não é o tempo todo também, né? Não é 100% full time felicidade, mas a gente pode ser feliz no trabalho, sim, pode ser feliz. E quando a gente fala de gestão, então hoje fica a dica que depende muito de nós mesmos querermos e correr atrás, ver esse caminho. Primeiro achar esse caminho, é lá que eu quero chegar. Depois ver qual o caminho que eu vou trilhar. Eu vou dizer, não, vou correr esse caminho. Não vou ficar aqui, tá bom. Pode acontecer. Não tenho tênis para correr esse caminho, meu chinelo tá soltando, enfim. Vou ver qual é o Waze que eu vou seguir. Mas vai muito da galera aí. Mais uma vez agradecer vocês e entrem em contato conosco, com as meninas aqui, em contato com ela, e qualquer coisa a gente vai se falando. Até a próxima. Fique ligado aí com a gente, galera. Um abraço. Um abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.